espiritual que pode mover a sua vida. Senhoras e senhores, Satanás não tem medo de homem e mulher que faz academia. Satanás não tem medo de homem e mulher que malha o dia inteiro. Satanás começa a temer sim aqueles que frequentam a academia do Espírito de Deus. A academia do Espírito de Deus tem uma aeróbica diferente. É assim, nós podemos levantar a mão, levantar o pé e gritar glória a Jesus, que isso é muito bom. Na academia do Espírito, você não recebe músculo nos braços, mas você recebe um calo no joelho. E Satanás tem que correr mesmo de quem tem calo no joelho, porque a obra missionária é feita assim, com homens e mulheres de oração que detêm o poder da verdade na vida. E se você não é um homem desse, nem uma mulher dessa, ainda está, você pode entrar conosco aqui. O Espírito Santo é o melhor professor de academia espiritual que eu conheço. Ele vai te levar para um monte, depois ele vai te levar para o deserto, e é lá que ele vai moldar o seu corpo. O seu corpo físico para nada se aproveita. Eu quero dizer a você aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, jovens que estão me ouvindo, que têm a mesma idade do que eu, o seu corpo não foi feito para ser vitrine de exposição para os homens e mulheres aí fora. O seu corpo foi feito para ser templo da verdade do Espírito Santo no Senhor. É para isso que o corpo do crente serve. Tua boca não foi feita para maldizer ninguém, a não ser para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e falar em línguas estranhas. É para isso que serve o teu corpo, é para isso que o teu corpo serve. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, permita o Espírito de Deus se apossar de ti. Houve homens na Bíblia que se estribaram em cima do seu poder físico. Um deles se chamava Sansão. Sansão por várias vezes brincou com Deus, e em uma de suas brincadeiras, a mulher que havia seduzido Sansão disse: olha, os filisteus vêm contra ti. E Sansão se levantou numa boa, olhou para cima, esticou os braços e disse: tudo bem, os meus bíceps estão preparados, hoje eu já levantei alguns pesos, como sempre eu vou vencer os filisteus, porque eu tenho força física. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Sansão se levantou, ele não sabia que o poder do Espírito de Deus havia se afastado dele. Irmãos amados, o maior poder que nós podemos ter é o poder do Espírito. Eu conheço muitos pastores, e um dia desse preguei numa igreja de um deles, que olhou para os irmãos e disse assim: olha, irmão, se a minha palavra não resolver, o meu braço resolve, porque eu sou crente, mas meu braço é braço de nordestino. Eu quero dizer a você, irmão, que para mim não importa se tu tem sangue de europeu, de nordestino na veia. Para ser um cidadão do céu, para ser um missionário do Deus vivo, tem que ter o sangue de Jesus Cristo na veia, para poder assim sim fazer alguma coisa. Quer tirar uma queda de braço com Satanás? Tire, mas tire debaixo da unção e da graça de Deus, senão não adianta. Você vai ser derrotado, você vai ser derrotado. Quantos homens não pregaram aqui nessa tribuna, e hoje eu estava ali sentadinho no canto e me lembrei de grandes figuras, homem em quem eu me espelhei. A maioria dos pregadores se espelharam, e hoje não tem condição nem de olhar aqui para cima. E eu comecei a dizer: Deus, por que isso? E o Senhor disse: eram homens que se estribavam em cima do seu poder, em cima da sua estatura e de tudo que tinham, mas eles se esqueceram que os que confiam no Senhor têm que renovar suas forças é lá no pé do altar. E se esqueceram que os homens confiam em carros e outros em cavalos, mas o missionário pregador da palavra confia no Senhor dos exércitos, que está acima de todas as coisas. Eu estou com a vontade de orar para Jesus colocar sapato de fogo no pé desses crentes aqui. Deixa o Espírito de Deus se apossar de você. Deixa as pessoas olhar para você do jeito que elas quiserem. A Assembleia de Deus só é a Assembleia de Deus por causa da ação do Espírito. Gideões só é Gideões porque a graça e o poder estão aqui. Missionário só é missionário porque a presença do Espírito está aí.
Senhor dos senhores. Agora eu fiz todo esse rodeio para falar o que aconteceu em Éfeso, pastor Abílio. Lá vem Paulo. Paulo sai de Corinto, na Grécia, e vem para Éfeso. Quando Paulo chega, ele dá uma olhadinha na cidade e diz: agora vamos ver onde é que eu vou colocar o meu quartel-general aqui. Paulo passa no centro de Éfeso e vê o templo da deusa Diana. O templo dela no mundo antigo foi tido como uma das 7 maravilhas do mundo. Quando Paulo passa lá, do lado daquele templo havia um grande areópago, onde os mágicos, os feiticeiros faziam seus trabalhos de macumba ao ar livre para todo mundo ver. Paulo vê tudo aquilo e Paulo diz: não, Éfeso precisa ser do Senhor Jesus. E Paulo começa agora a andar pelas ruas, crente pentecostal, orando em línguas, escolhendo um lugar estratégico. De repente Paulo passa na rua, olha lá de longe, quem que ele vê? Vê 12 homens diferentes. Ninguém falou para ele que eles eram crentes. Paulo deu uma olhadinha assim, o espírito que estava neles se comunicou com o espírito deles, não é assim, pastor Abílio? E o espírito disse: aqueles lá são meus. Paulo vai correndo, só que Paulo era pentecostal, né? Paulo chega nele e diz: a paz do Senhor. Igual muito crente antes de se enferrujar. Depois que se enferruja é nhô. Paz do Senhor. Os homens olham um para o outro, você está com um peixinho na mão, você fez o sinal da cruz aí, porque o homem descobriu que nós é crente. Paulo chegou perto dele: paz do Senhor. E eles: paz do Senhor. Paulo olhou para eles: vocês não é assembleiano não, né? Que? Vocês não é pentecostal não, né? Paulo eu já sei, vocês são batista tradicional. Como é que tu sabe? Conhece o Espírito Santo? Nunca ouvimos falar dele. Batista tradicional. Ah, é? Nós nunca ouvimos falar nele. Quer receber ele? Que jeito? Dobra o joelho aqui. Dobra todo mundo o joelho. E depois, o que é que vai acontecer? Como é que a gente vai saber que é batizado? Quando eu colocar a mão sobre vocês, vocês vão começar a metralhar o inferno. Diana com língua estranha, uma língua que ninguém conhece na terra, mas Deus conhece lá na batalha. Éfeso já tinha crente, Marcos, mas a cidade não saía do lugar. Era tudo crente frio, jururu. Igual esse irmão do teu lado aí que está até frio ficar perto dele. Pega o teu cotovelo, esquenta ele e fala para ele: abre a boca da glória. E aí, Paulo olha para eles, pastor, já estou terminando. Paulo olha para eles: vamos fazer obra missionária em Éfeso? Quê? Vamos lá no centro. Não, Paulo, vamos fazer missão aqui do lado. Não, vamos lá onde tem o templo da Diana. Estavam batizados com o Espírito Santo, foram tudo atrás de Paulo. A história diz, Elias, que quando eles chegaram lá naquele lugar, tinha um mago fazendo as suas feitiçarias lá. E a multidão, todo mundo assistindo o Dia Nacional da Feitiçaria em Éfeso. E a multidão estava todo mundo lá tomando sorvete, chupando picolé daqui bom, olhando o mágico tirar coelho da cartolinha, vendo o mágico tirar, fazendo lenço virar flor, saindo pombinha voando. E Paulo: cheguei aqui que nós vamos instalar o nosso quartel-general. E o que é que tu vai fazer, Paulo? Vocês ficam em volta de mim falando em língua estranha, dando glória a Deus que eu vou pregar. Paulo, não dá para ficar quieto não. Obra missionária é feita com barulho pentecostal de fogo. Fogo. E Paulo começa a pregar. Paulo vai pregando, os crentes vai ficando cheios do Espírito Santo, começa a falar em língua estranha. A multidão está tudo olhando para cá. De repente, o barulho, os que estavam aqui atrás: não, eu preciso de alguém aqui. Elias, vem cá tu vai pagar todos os pecados hoje, vem cá. Fica aqui atrás de mim pulando. Pula ali. Você pula quando canta. Paulo pregando e os crentes pulando. E todo mundo olhando o mágico aqui. Olha ali. Todo mundo que estava olhando para lá começaram a virar para cá. Esse trem é bom. A multidão que o mágico estava
sozinho, e agora eu vou fazer o meu sapato aparecer dentro da meia. E ele olha e não tem mais ninguém olhando para ele, está todo mundo olhando para Paulo. E Paulo já estava com a mão estendida e o povo falando em línguas estranhas. O mágico olha assim, olha de lá, pega os apetrechos dele, deixa para lá e sai no meio da multidão. Chega bem perto de Paulo assim, Luiz Antônio. Dá uma olhadinha. Esse negócio é bom. Só Paulo tem jeito de aceitar esse negócio aí? Tem. O que eu faço? Dobro o joelho. Ele dobrou, Paulo orou, Jesus batizou ele com o Espírito Santo também. O mágico grita: atenção, todos os meus feiticeiros, meus alunos, peguem os livros de feitiçaria. Já sei, vamos botar Paulo para correr. Não, vamos queimar os livros tudo, porque o capo vale nada. Dê glória a Deus. Em 3 meses Paulo deixou Éfeso de cabeça para baixo. Em 3 meses Satanás foi expulso daquele lugar. Em 3 meses a grande cidade de Éfeso conheceu o poder miraculoso de Cristo. Sabe por quê? Porque os soldados estavam equipados para a batalha missionária. Acabou? Não, vai acabar agora. Fique de pé. Valquíria, o sapatinho de fogo. Prepara aí. Logo em seguida, irmão Reuel, prepara o hino com o teu companheiro aqui. Chega perto aqui, Valquíria. Olha aqui. Satanás mandava em Éfeso. Satanás mandava em Éfeso. Satanás saiu de dia. Deixa eu ver como está o meu império em Éfeso. E ele passa pela rua, está passando quem? O João Capenga. O mais cachaceiro de todos, pastor Ian. Satanás olha para ele e fala: João Capenga, vai encher a cara de cachaça. E antigamente o João só escutava, já ia para o alambique beber. Satanás passava perto da Maria Madalena, lá de Éfeso. E antigamente dizia: vai tu se prostituir. Ela ia se prostituir. Satanás olhava para o Joaquim e dizia para ele: tu é pai de santo, recebe um dia meu. E ele recebia. Nesse dia não. Satanás entra em Éfeso. João Capenga, liga. Vai beber cachaça. Por quê? Agora eu não me embriago mais de cachaça, só do Espírito. Poder do missionário transforma a vida. Maria Madalena, diga, vai se prostituir. Por quê? Porque o meu corpo é templo do Espírito de Deus. Joaquim feiticeiro, diga, vai invocar o guia. Chama o guia para descer. Primeiro tu é mentiroso, Satanás. Que guia não desce, guia sobe do inferno. O único que desce e vai descer mesmo é o Espírito do Senhor. Cai fora! Quantos querem poder para estar nessa batalha aqui agora? Levante as 2 mãos para o céu. Os obreiros também. Feche os vossos olhos. Valquíria já está preparada. Já cata o microfone. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que sobre as mãos levantadas aqui agora há uma labareda de fogo tirada do trono de Deus. Joga fogo aí. Solta o playback dela. Pega a tua mão, coloca no ombro do seu irmão e diga para ele: soldado, receba poder para a batalha. 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 Agora, agora, agora. Quem acredita que um homem sozinho, cheio do Espírito, pode mudar o rumo de um país? Não, eu vou pegar mais leve. Quem crê que um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo sozinho pode mudar o rumo de um estado?
foi eles que falaram, André, vai apanhar de novo. Se é verdade, por que você não muda nem o rumo da sua vida? Se é verdade, por que nem o seu vizinho se converteu ainda? Se é verdade, por que você não pode prosperar na alma? Por que as pessoas não te respeitam como crente? Tem alguma coisa errada. Ou é mentira, que não é, ou é o segundo passo, você pensa que tem, mas não tem. Está igualzinho Sansão. Brinca demais de ser crente. Na hora final, fica tranquilo, Dalila, como das outras vezes, eu vou partir contra esse povo e acabou. Aí vem um versículo da Bíblia e diz assim: não sabia Sansão que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Pensava que tinha e não tinha. Tem muita gente pensando que tem, mas não tem. É para isso que Jesus hoje me mandou pregar para os guerreiros da luz. Porque se tem uma geração que não conhece a Deus, Deus vai levantar uma outra geração. Uma geração que vai livrar a igreja da mão desses que tem roubado ela. E agora, pastor? Agora começa a nossa história. Foi só a introdução da mensagem. Diga para o seu irmão, aperte o cinto, que o pastor vai pregar agora. E levantou o Senhor juízes. O Senhor levantou quem? Troquemos o nome juízes por guerreiros. O Senhor levantou que os livraram da mão daqueles que os... Se prepare. O Senhor vai levantar homens e mulheres hoje. O Senhor vai separar algumas pessoas especiais no nosso meio hoje. Pastor, Deus tem homens e mulheres especiais? Tem. Pastor, mas está escrito que Ele não faz acepção. Ele não faz acepção para salvar. Para salvar, Ele salva o rico, o pobre, o gordo, o magro, o negro, o branco, o amarelo ou o vermelho. Mas para usar, Deus conta com homens especiais. Não aqui, mas aqui. Não aqui, mas aqui. Deus procurará uma geração para encandecer. Eu profetizo que nessa noite vocês serão transformados em brasas de fogo para queimar esta terra. Eu creio em transferência de unção. Abraça o seu irmão. Jesus, da mesma unção que tu nos deste, da unção que habita no ministério que o Senhor me confiou, da unção que habita na vida do Fernandinho, da unção que habita na vida do André, Pai, nós ministramos sobre esta geração de profetas. Onde houver um jovem, um irmão, uma irmã escolhida, derrama sobre ele porção dobrada agora, 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 já!
Jacó viu em José o mesmo dom que estava sobre ele. Por isso, o protegeu. Colocou sobre ele uma capa colorida. Eu precisaria aqui de horas para contar cada uma das cores, o que significa profeticamente. Não temos tempo para isso. A capa cobriu José. E isso destacou. E prego que desponta, toma martelada. Uma vitrine muito limpa é atrativo de pedras. Árvore que começa a dar fruto é mira de alguém que quer jogar pedra nela. Tudo começou por causa de um sonho. E se eu pudesse dar um conselho aqui, alguns começaria aqui. Se Deus te der um sonho, por mais louco que seja, não conte para ninguém. Vou repetir. Se Deus te der um sonho, por mais louco que seja, não conte para ninguém. Pastor, mas e a minha família? Pois bem, José contou foi para a família dele. Os maiores inimigos nossos são aqueles que não são declarados. O meu maior inimigo não é o diabo, porque o diabo eu sei que é meu inimigo, e ele não faz questão de se esconder. E com ele, por mais poder que ele tem, aquele que está dentro de mim tem mais poder do que ele. Com ele eu posso, no jejum, na oração, dar uma rajada de língua estranha na cara do infeliz, ele volta para o inferno de cabeça para baixo. Agora respire fundo e olhe de canto de olho para a esquerda e para a direita. Difícil é quando os inimigos estão nos cercando. Difícil são quando esses inimigos são da nossa própria casa. Eu costumo dizer, a nossa comunidade evangélica é tão pequena, tínhamos tudo para viver um céu na terra, mas vivemos um inferno na terra. Eu estava com o presidente Bolsonaro semanas atrás, e ele desabafando comigo, eu disse: Marcos, sabe qual é o meu maior problema hoje que eu tenho? Oh, esse microfone está começando a dar defeito. O do senhor, obrigado, meu apóstolo. Som. Ele me disse assim, sabe qual é, só um pouquinho mais de agudo aqui nesse microfone para mim, por favor. Ele me disse assim, sabe qual é o meu maior problema hoje aqui, Marcos? Eu falei, qual? Meu problema é com pastores. Eu achei que ele ia falar com ministros, com política. E eu falei, como assim, presidente? Eu falei, porque aqueles que dizem que oram por mim são os que mais me prejudicam. Tudo que eu faço, tentam desfazer o que eu faço. Chegam aqui com a intenção de orar por mim, acabam de fazer a reza, ele falou que ele é católico, acabam de fazer a reza e vem me pedir um monte de coisa. Veja só, os que deveriam, olha como é o nosso reino. Somos um reino tão pequeno e não temos condições de sobreviver sem guerra. Entre na internet agora e procure macumbeiro falando de macumbeiro. Vê se tem um site lá, Fuxico Macumbeiro. Vê se tem alguma coisa assim, fofoca espírita. Vê se tem, não tem. Mas tem o gospel. Tem o evangélico. Quando eu tive um problema com o governo da presidente Dilma anos atrás, depois da confusão toda, eles me chamaram lá e disse, Marco, por culpa sua, o cristianismo do Brasil inteiro brigou com a gente. Para falar com a Igreja Católica, a gente se acertou. Bastou chamar a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e nos resolvemos. Eu disse sim, e qual é o problema, ministro? O ministro Gilberto de Carvalho falou assim para mim, o problema é que a gente quer se acertar com o movimento evangélico, só que a gente não sabe quem a gente chama. Eu falei, por quê? Se a gente chama da igreja A ou da igreja B, vira as costas. A gente chama da igreja B ou da igreja C, diz, não caminhamos mais com o governo. Porque cada um tem o seu pequeno reino. As maiores brigas que o meu irmão Agenor já enfrentou na vida, não veio do diabo. Veio de gente, de igreja. Veio de pessoas frustradas. Veio de pessoas machucadas. Então, como eu estou dizendo, as maiores brigas que nós temos, as maiores perseguições que sofremos, são de pessoas que estão do nosso lado. Que Deus nos livre desse mal. Que Deus tenha piedade de nós. E continua afirmando, cuidado com quem você conta o seu sonho. José contou o sonho dele para a família. Não passou muito tempo até que os irmãos começassem a ver que o pai começou a ter mais apreço por José, porque queria dar a ele conselhos, experiências espirituais como ele teve, porque o pai viu que ele tem um dom igual ao que ele tem. É natural o pai se afeiçoar ao menino, segregar ele e treiná-lo. E os outros irmãos vão para o trabalho secular, nasceram para uma vida normal. Existem os anormais, existem os normais. E o que a gente tem que fazer com isso é se adaptar àquilo que nós temos.
Não podemos desejar ser aquilo que não somos. Devemos absorver em Deus aquilo que Deus nos fez para ser. Os irmãos de José não tinham habilidade de sonhos. José tinha, o pai se aproximou dele. Um belo dia, José está indo com 11 marmitas, melhor 10, porque o menorzinho era Benjamim, estava em casa. 10 marmitas para a roça. E quando ele está indo, a Bíblia diz, alguns versículos à frente desse que eu li, que quando os irmãos de José o viram se aproximar, gritaram: lá vem o sonhador. Recebeu o apelido. E não falaram isso de maneira a exaltar José. Não falaram isso de maneira a honrar José. Falaram isso de maneira a debochar de José. Isso sempre vai acontecer com homens e mulheres que se destacam na igreja com dons espirituais. Se você teve a oportunidade de nascer em uma igreja como essa, você está protegido, porque uma igreja como essa conhece linguagem espiritual, dons do Espírito Santo, poder de Deus, porque o pastor da igreja tem os dons. Dura é quando você tem esses dons e congrega num lugar onde as pessoas não têm. Aí vão te chamar de louco, fanático, desequilibrado, beato de igreja, maluco, desenfreado. Vão falar para você, vão te dar 1 milhão de conselhos que não são os verdadeiros, vão até matar você. Eu costumo dizer que se você encontra esse tipo de crente pelo seu caminho, você tem 2 opções só. Ou ora demais, ou sai de perto dele. Porque esses coveiros de igreja existem. E esses coveiros de igreja só são coveiros porque estão numa igreja há 500 milhões de anos, nunca fizeram um sacrifício na vida, nunca fizeram um jejum de verdade, não acreditam nas coisas que estão escritas aqui, e quando alguém acredita, eles fazem de tudo para matar. Que nesta manhã o Senhor dê um jeito nesses coveiros, porque o avivamento que o Brasil precisa não virá desses crentes que são orgânicos paralisados, virá de gente maluca, virá dos crentes anormais, virá de gente que está aqui nesta manhã dando gritos de glória enquanto eu falo aqui. Ai, Jesus amado. E aos detetives do demônio que vieram aqui nesta manhã, ou que estão filmando o culto, vocês verão o que eu estou falando aqui. Deus trará um avivamento sem precedentes, porque vai acontecer um reboliço, e a glória da última casa será maior do que a glória da primeira casa. E quem entende a linguagem, pegue ela e dê um berro para assustar esta cidade toda. Beto, mude a música. Os irmãos confabulam e armam um arapuca para José. O menino entrega as marmitas, eu imagino eles brincando com ele: José, nós temos um presente para você. Eu imagino ele todo aberto, dizendo assim: sério, que presente é? Não, você tem que fechar os olhos. Isso digo eu, não a Bíblia. José está de olhos fechados, os irmãos conduzindo ele. Vai caminhando, José, caminhando, caminhando. Você já está próximo de receber o seu presente. E quando ele está de frente de uma cisterna rota, uma cisterna de 7 metros de profundidade, morada de baratas, aranhas, animais peçonhentos como escorpião, fétida, úmida. Quando eles dizem: abra os olhos, José, eles empurram José e José cai dentro dessa cisterna. Eles não colocaram José na cisterna, eles jogaram José dentro da cisterna. Só Deus sabe como ele caiu lá dentro. Só Deus sabe o que aconteceu com ele na queda. Eu só sei